Boa noite, começando mais um RH Entrevista aqui no canal Beto.camp. Vamos chamar nosso convidado de hoje, o Edenilson Andrade, lá de Porto Alegre. Só um momento para que nós possamos conversar. Um momento, vamos lá. Andrade já está aqui. Opa, tá entrando aqui. Ô, meu amigo, boa Roberto, noite. boa Tá me noite, ouvindo? tudo bem? Tá, sim, sim, tô te ouvindo bem, tá chegando bem o áudio aí? Ótimo, também. Que prazer em te rever, cara. Você está bem? Estou muito bem, satisfação é minha, prazer em revê-lo. Obrigado Legal, pelo meu convite, amigo. viu? Me sinto honrado em poder participar. Imagina. É um prazer poder ouvir você também, conversar, participar. Agradecemos já a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Nosso amigo aí, o Marcos Aiello, o querido Marcos Aiello também já está participando também. Ah, Forte abraço. legal. Meu amigo Paulo e muita gente legal aí. Tenho certeza que vai estar nos acompanhando a nossa conversa aí, que vai ser muito legal. Hoje tá bom para tomar um chimarrão aí no sul? Ou como é que tá o tempo aí em Porto Alegre? O frio deu uma amenizada hoje tá legal, hoje tá gostoso. Que legal, muito bom. É um prazer convidar o meu amigo Edenilson Andrade. Tivemos a satisfação de trabalharmos juntos e eu sei do potencial desse rapaz, como muitos outros colegas que também produzem e fazem uma gestão muito boa. E então é uma honra poder conversar com você e poder compartilhar, né, ouvir um pouco dos seus conhecimentos, compartilharmos e nossas áreas elas sempre se fundiram, né, usando o termo correto, porque RH e vendas estão conectados através dos recursos humanos, que nada mais são que as pessoas e equipes. Então vai ser muito bom, a conversa vai ser muito legal, tem pauta para um assunto aí de 5, 6 horas, mas o Instagram nos permite aí um limite de 40 minutos, então nós vamos enxugar um pouco o assunto, mas não deixar de falar nada importante. Bom, o Vamos lá. Edenilson, como eu disse, trabalhou comigo e trabalha até hoje na gestão de vendas de um comércio varejista em Porto Alegre, já teve experiência aqui em São Paulo também, um ótimo profissional. E eu sou Beto Campo, para quem não me conhece, trabalho com gestão de pessoas, RH estratégico, Business Partner, e o tema hoje do RH Entrevista é gestão de vendas com recursos humanos, ok? Então vamos começar falando um pouco dessa junção, tá? Do conjunto da vendas com a gestão de pessoas. Eu acho que sempre foi uma coisa determinante. Nós tivemos a oportunidade aí de conversarmos muito sobre isso pessoalmente em outras situações. Não funciona uma coisa sem a outra, até porque para vender você precisa sim ter um produto bom, ter um serviço bom, mas são as pessoas que estão à frente disso que fazem isso acontecer. São as pessoas que estão executando esse trabalho que fazem isso acontecer. Então, os recursos humanos, o capital humano, ele é necessário. E aí vem a pessoa também do gestor, que no caso de você, Andrade, sabe fazer muito bem. Então, eu queria falar com você um pouco, começar com a nossa conversa sobre isso. Como que você vê essa importância, como que você entende essa importância de conexão das pessoas com os resultados de vendas, do acontecimento do comércio, de fazer isso andar para frente? Perfeito. Antes de responder sua pergunta, se me permite, é importante dizer que eu não tenho graduação na área, tá? Eu não fiz gestão de recursos humanos, não fiz administração de empresas, mas eu tenho uma longa experiência no setor, né? Uhum. É, E é um se me ótimo permite também. profissional no que faz. Isso, exato. Então, se eu puder fazer um breve retrospecto profissional ali, Fica à primeiro vontade. registro profissional, veio com 16 anos, né, trabalhando ali numa mercearia, já começando a atender pessoas naquele setor, né? E logo depois trabalhei em lojas de calçado, confecção, trabalhei num grande varejista de eletroeletrônicos e eletrodomésticos aí de São Paulo, né? E ali foi uma ótima escola para mim, tanto daquilo que eu poderia fazer em prol do meu cliente, como o que eu também não poderia fazer, né? Mais tarde, quando nós adentrarmos aí as outras perguntas, eu vou poder falar um pouco disso, né? Então, eu adquiri muita experiência trabalhando com ótimos profissionais como você, por exemplo, tantos outros gestores muito bons que eu tive, né, ao longo da minha carreira, e até mesmo colegas que não exerciam um cargo de gestão ou de liderança, mas que não hesitavam em me ensinar, em me orientar. Então, eu aprendi muito com essas pessoas, né? E na prática, errando, acertando, né? Eu tive essa oportunidade de aprender na prática. Então, eu acredito que sim.
os dois departamentos devem trabalhar em paralelo. É fundamental que o RH, assim como a gestão de vendas, né, isso falando do comércio, mas eu acredito que isso também acaba se estendendo para outras empresas, outros setores, né, é fundamental que ambos trabalhem em paralelo. Por quê? Porque o RH ele possui ferramentas onde a gente pode conhecer melhor o colaborador, né? Através de pesquisas, ou até mesmo numa conversa com os colaboradores. Então, exercer uma pesquisa e a gente acaba conhecendo melhor o colaborador. Conhecendo o material humano que a gente tem, fica muito mais fácil de fazer a gestão dessas pessoas, né? Excelente, perfeito. O ser humano só é descartável se você quiser. Não há como você deixar o ser humano em segundo plano por causa dos resultados que aconteceram e não acontecem mais. Se você trabalha isso, eu sei que você faz isso muito bem, tanto que do período que eu te conheci, você sempre teve equipes que se mantiveram com você. E isso mostra o trabalho que você fez e as outras pessoas que estiveram ao seu lado também, construindo isso. E isso é muito importante, você manter o ser humano ali preparado. Ele vai ter oscilações, são pessoas, nós oscilamos, por mais que a gente tenha um desenvolvimento, por mais que nós tenhamos um aprendizado e sabemos lidar disso de uma forma até um pouco mais preparada, vamos dizer assim, nós também temos essa oscilação. Então você não pode descartar o ser humano, e eu sei que você sempre trabalhou muito isso. Quando havia necessidade de desligar alguém, você fazia no teu final mesmo, quando realmente já não dava mais, porque você tentava, você trabalhava, você conduzia, você mostrava, você me chamava e conversava. Então, eu te pergunto assim, o ser humano só é descartável se a gente quer, né? Se a gente não quiser, a gente faz um trabalho bem feito, correto? Claro, claro, ótima colocação. Eu acho que em todos os âmbitos e aspectos da nossa vida, né? As pessoas, a gente acaba conhecendo, nos aproximando das pessoas, mas elas não são descartáveis como nós não somos descartáveis para elas, né? Então eu acho que isso pode se estender a vários âmbitos da nossa vida. Eu acho que a gente tem que entregar o nosso melhor para as pessoas e, dentro da medida do possível, extrair o melhor das pessoas para nós, né? Seja de forma exemplar ou mesmo ali na própria convivência. E isso no ambiente de trabalho, como que funciona? Né? A gente tenta orientar os colaboradores e tentar extrair o melhor que cada colaborador pode te dar para a empresa. Bem como nós, como gestores, lideranças, até mesmo a empresa, ela tem que oferecer a melhor metodologia de trabalho para aqueles colaboradores também. Evidente que chega num certo momento, pode haver um certo desgaste, né? Ou até mesmo um desinteresse de ambas as partes. Aquele colaborador, de repente, ele achou uma outra oportunidade melhor de trabalho em outro local, ou o foco dele, né, o foco de vida dele se direcionou para alguma outra situação, assim como da empresa. Daqui a pouco a empresa acredita que aquele colaborador já não entrega os resultados ao qual se tem a expectativa. De forma franca, sincera e sem excluir aquela pessoa, a gente pode fazer uma reciclagem ou até mesmo desligamento, se chegar nessa instância, né? E da mesma forma o colaborador, se ele acreditar que a empresa já não oferece aquilo que ele está buscando, pode-se haver ali um afastamento amigável, né? Acho que é isso. Não tem muito mistério, né? Desafios e soluções, né? Tanto para pessoas quanto para vendas. E aí eu trabalho um pouco com a ideia de pessoas produtivas e também não produtivas. E eu sei que isso entra um pouco até no meu âmbito de trabalho, na minha seara, que é recursos humanos, onde mesmo as pessoas que não estão produzindo, encontramos ali uma forma de trabalhar essas pessoas para que elas modifiquem esse tipo de visão, né? Para que elas trabalhem a mente como empreendedor, para que elas acreditem que aquilo é necessário, já que ela está fazendo um trabalho, já que ela está contratada para isso, porque mesmo que exista uma insatisfação, e eu falei isso numa outra live lá atrás, ainda que isso haja uma insatisfação, mas que ela execute a parte dela de uma maneira concreta. Porque aí é o histórico dela que ela vai manchar negativamente. Claro. Então eu entendo que, por exemplo, treinamentos são necessários, avaliar o desempenho é necessário para que você possa ver e mostrar também ao funcionário onde ele está indo, conforme ele está produzindo, o que ele espera da empresa e você saber também o outro lado. E eu sei que você faz muito isso também como trabalho de gestão, e sempre fez, principalmente quando trabalhamos juntos. Esse contexto de ter a execução do coach comportamental, que me veio à memória agora, reconhecer e premiar os produtos, que era uma coisa como eu gostava muito de fazer, não gosto ainda,
mas eu digo do período que estivemos juntos, e você entrava nisso de uma maneira muito legal, você participava, bem como os outros gestores que estavam ali com você também. Então, esse desafio, ele existe tanto para pessoas produtivas como não produtivas. Essa imagem tem que ser assim, a gente não pode excluir de forma nenhuma, né? Pessoas que realmente, mesmo que você fale, estou planejando em desligar, eu vou deixar ela de canto. Não, até porque isso, dentro da prática legal, se torna um assédio moral também. Mas é muito importante que as pessoas estejam conectadas à empresa e a empresa a essas pessoas. Isso facilita muito o trabalho de gestão. Como que você vê todo esse cenário de fazer uma gestão participativa, sem jogo, sem pegadinha, mas sim ajudar as pessoas, mesmo que elas não estejam produzindo e você tem uma necessidade no futuro, ou um futuro breve até, de desconectar essa pessoa do teu trabalho, mas que você encontre ali uma maneira de ainda estar do lado, de mostrar. Ou seja, você respeita a ética correta da empresa, da pessoa estar na empresa, ela está com você e você é o gestor dela até o final. E eu acho isso muito bacana em você. O que você pode nos dizer um pouco disso, ou acrescentar, ou até complementar? Perfeito. É importante frisar, como eu já disse, né, muita coisa eu aprendi na prática. Então, talvez, no começo do meu trabalho como gestor, eu até tenha cometido alguns erros, né, de avaliar o rendimento e a produtividade daquela pessoa e, quando não fosse satisfatório, muitas vezes fazer o desligamento e, na hora de fazer a demissão, né, dar um feedback muito superficial para aquele colaborador, né? Então, eu acredito que eu tenha feito isso sim. E a experiência hoje, e muito dos trabalhos que eu fiz com outras pessoas experientes também, como tu, por exemplo, me trouxeram outro prisma. Não, tu pode fazer diferente, né? Primeiro foco. Pessoas não entregam resultados iguais. As pessoas não são iguais, elas não entregam resultados iguais. Então, eu acho que esse é um grande destaque do líder, é saber enxergar as características de cada pessoa e a forma como se deve cobrar, você vai cobrar diferente de cada pessoa, né? Então, algumas pessoas realmente tu pode ser um pouco mais firme, veemente, cobrar de maneira um pouco mais incisiva, outros não. Outros, se tu fizer assim, é aí que ele não vai entregar o resultado mesmo, né? São pessoas um pouco mais sensíveis com relação a isso, né? Então, eu acho que sempre vai formatar com cada colaborador, tu vai trabalhar de acordo com o perfil de cada colaborador e a forma mais franca possível, né? Algumas pessoas acabam respondendo mais ao estímulo, aos desafios, né? Então tu propõe alguns desafios, algumas metas e aquelas pessoas vão buscar unicamente pelo resultado, né? Outras não, outras tu vai ter que ter questões financeiras envolvidas e outras simplesmente tu vai ter que ter uma conversa, explicar, tá lado a lado, né? Eu falo muito isso, eu vejo muitas pessoas falando que o líder é aquela pessoa que vai na frente, desbravando o caminho, né, para que a equipe possa passar pela trilha sem se machucar muito. Eu penso o contrário. Eu penso que se tu fizer dessa forma, aquelas pessoas não vão aprender, né, como desbravar. Então eu acho que tem que estar lado a lado. O líder ele tem que estar lado a lado. Se houver alguém machucado pela trilha, né, o líder, o gestor, ele vai estar junto, ele vai estar lado a lado com essas pessoas. Então eu acredito que essa é a forma de fazer. Algumas pessoas tu ensina e ele consegue desempenhar o trabalho sozinho e outras não. Outras tu vai ter que estar lado a lado para poder orientá-las, né? Muito bom. Eu já tive a oportunidade de passar por cenários onde não há conexão e sim pressão. Por mais que você faça um trabalho coerente, você faça um trabalho bem feito, há uma pressão em exercer, em apertar as pessoas para que elas não... na verdade, estejam mais sendo mecânicas em produzir o resultado do que automaticamente estejam vestindo a camisa da empresa de fato, como é. E isso, eu sempre falei que pressão rima muito fácil com desorganização, é uma forma que eu acredito. Então, não há assim, um caminho coerente no trabalho se não houver uma organização no trabalho, se não houver uma parceria. E eu acho que vem muito de encontro com o que você acabou de falar, e é exatamente isso. E é uma coisa que eu sei que você faz, você é um líder que anda do lado, pode ter sempre agradar a todos, que é uma coisa normal, o meu trabalho talvez não agrade a todos, mas nós fazemos aquilo que é o caminho mais adequado e coerente. E eu compartilho com você 100%. E eu lamento quando a gente vê muito no cenário
empresarial essa falta de conexão. Quando a empresa quer esmagar as pessoas, ou sugar delas ali para arrancar o resultado ao extremo, mas não entende que aquilo é o seu maior capital, não entende que aquilo é o seu maior valor. E aí acaba, de uma certa forma, atropelando muito as coisas e, às vezes, culpando inadequadamente colaboradores, gestores. Então, esse é um caminho que não deve existir. Na verdade, ele tem que ser fácil. A empresa deve estar muito associada, o CEO deve estar muito associado à gestão e deixar que ela flua, que ela trabalhe e dar o respaldo quando for necessário, e não controlar como um robô. Isso é uma opinião de recursos humanos, porque a gente trabalha muito com esse foco de gestão em pessoas e a gente vê isso muito acontecer no dia a dia. Tá? Andrade, o exemplo torna uma equipe engajada? Sim, com certeza. Com certeza. E aí reitero aquilo que eu disse, né? Uma vez que o gestor e o líder ele trabalha lado a lado com a sua equipe, né? Eu acho que isso acaba surtindo efeito, sim. É evidente, dependendo da dinâmica de cada empresa, né? E agora eu trago para onde eu trabalho, que é uma loja, então tu vai ter ali momentos em que o gestor ele vai estar com algumas outras atividades. Por isso que é importante também haver uma divisão, né? Eu acho que é importante o gestor ele saber delegar tarefas, enxergar dentro da sua equipe pessoas que possam auxiliá-los nas tarefas administrativas e entre outras demandas, para que ele possa ter esse olhar mais amplo e macro sobre a sua equipe de vendas, né? Mas, com certeza, o gestor trabalhando, tendo conhecimento da área, da matéria e poder estar trabalhando lado a lado com a sua equipe, faz a diferença, sim. Muito bom, muito bom. E eu complemento ainda o que você disse, que esse exemplo ele tem que ser de todos os lados, de cima para baixo, na horizontal, de todos os âmbitos, porque o exemplo ele qualifica. Você educa muito um filho pelo exemplo que você dá. Às vezes nem sempre o que você pede é o que o filho faz. Ele faz aquilo que você faz. Então ele pega você como exemplo. E a equipe não é muito diferente disso. Então, perfeito. Complementando bem o que você falou e muito bem, essa linha de raciocínio. Você comentou... Pegando apenas um raciocínio daquilo que tu tinha falado anteriormente sobre a pressão, né, no ambiente de trabalho, né? Como eu disse, trabalhei num grande varejista aí de São Paulo, de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, né? E lá os colaboradores eram apenas mais um número, né? Muitas vezes quando o gerente regional, quando ele vinha visitar a filial, ele te chamava pelo número, não pelo teu nome, entende? Pelo seu código de vendas, né? E a pressão era exercida de forma equivocada, né? Então, na prisão vezes... é igual, né? Exatamente. Então, muitas vezes expondo o número de vendas que tu estava no mês para todo mundo, né? Enfim, era uma prática que não era muito legal. E eu aprendi com isso, né? Quando eu tive a oportunidade de gerenciar uma equipe, eu falei, não, isso não se pode fazer. Não se pode fazer dessa forma, né? Então, eu enxergo exatamente isso. Óbvio que quando a gente fala de vendas, principalmente no comércio, loja, né? A pressão, ela já está engendrada, ela faz parte, né? Quem se propõe a trabalhar com vendas sabe que vai ter uma certa pressão. Por quê? Porque são os resultados da venda daquele vendedor unido com as vendas de todos os vendedores é que faz a receita daquela loja e que complementa a receita de uma empresa. Então, logo, é o que acaba custeando todos os custos que tem, pagando, na verdade, todos os custos que tem uma loja. Então, não tem como tu trabalhar com uma equipe de vendas sem exercer uma certa pressão sobre os seus vendedores. Mas isso deve ser feito de forma saudável e sempre muito clara, explicando, né? Deixando claro quais são as metas daquele vendedor, não cobrando todos os vendedores iguais, não se pode pegar o número de vendas, né? Aquilo que se espera das vendas da sua filial e dividir por todos os vendedores. Nem todos vão entregar os meus resultados, alguns vão vender mais, outros menos. Então trabalha com o histórico de venda dos seus vendedores, né? Tu vai trabalhar com a média de venda dos seus vendedores, colocando um pouco mais para que ele possa ter um objetivo, mas na prática é isso. Ô, Andrade, assim, pegando um pouco da visão de RH, para isso que o amigo está citando, que tal nós transformarmos a palavra pressão numa palavra compreensão? Eu sempre linkei muito essa ideia, como eu falei anteriormente, da pressão com desorganização. Eu entendo que a gente acabe, assim, eu compreendi o que você quis dizer, mas eu vou falar de um ângulo, uma visão mais holística dentro do ambiente profissional, que a empresa só vai pressionar para que isso aconteça à medida que você não tem uma estrutura e tudo mais.
Se você está preparado com planejamento, a tua receita, vindo ou não vindo, você vai ter um plano A, um B e um C, para lidar com isso de uma maneira mais concreta. Pegando o gancho que você falou, e muito bem citado, você falou de pressionar, mas eu consigo entender que compreender seria um termo que a gente podia tentar trocar, isso, né, questão de pontos de vista, porque a gente fala de RH e uma área mais comercial, para que o funcionário compreendesse que ele é parte do todo e que à medida que ele não traz um resultado adequado, que é a receita que você citou muito bem, ele vai estar se auto-prejudicando também. Não é só a empresa, né? Ele está se auto-prejudicando, porque a remuneração dele pode não vir, ele pode se tornar uma peça descartável à medida que a rentabilidade não ocorre. Então eu sempre trabalhei em RH procurando trazer esse conceito mais para os CEOs de empresa, para os diretores de empresa. Porque eu sei que a pessoal da linha de frente, a gestão, eles vão compreender de uma maneira melhor se a empresa conseguir trazer isso também no conceito principal dela. De trazer um conceito de conscientização, de fazer, olha, o teu funcionário entender o que ele precisa vender, né? E que ele precisa ser ágil, que ele precisa ser persuasivo, negociar, que ele precisa saber fazer, e o gestor está ali para ser o condutor, a que ele traga aquele resultado, para dar o suporte, como vocês fazem aí, e eu sei bem que fazem isso, que vocês levam a equipe para dar necessidade. Então o vendedor não está conseguindo negociar ali, ele está quase fechando, mas falta alguma coisa, é onde vocês entram e fazem a mágica. Então eu acho que esse conceito seria muito bacana. Isso é um ponto de vista, como eu falei, de gestão de pessoas, que eu falaria para o mundo empresarial, para quem está nos assistindo, em compreender, em fazer o funcionário compreender em vez de pressioná-lo. Ele tem que andar, o funcionário tem que andar, eu consigo compreender isso sim, da necessidade dele ser rápido, dele ser mais ágil, dele fazer a situação acontecer, porque ele precisa trazer aqueles números. Mas à medida que ele compreende isso, algumas cobranças que eu vejo no mercado de trabalho, elas acabam sendo menores, elas acabam sendo até sucintas, porque isso vem acontecer naturalmente, né? Ele vai ocorrendo de uma maneira que o próprio funcionário sabe que ele precisa se comprometer ou ele vai perder a oportunidade que ele tem. Com gancho nisso, eu te faço uma outra pergunta. Eu não entendo que o gestor precisa se especializar em vendas e no produto especificamente, porque você é uma prova, né, disso, como você citou no início, que você é um profissional que não tem uma formação escolar na área, mas executa muito bem o que você faz pela tua vivência de mercado. Compreender o cenário do produto e do serviço, ele é necessário sim para todos, porque você não dá para você vender um sapato sem conhecer um pouco daquele que o sapato oferece e tudo, até para passar a atender melhor as necessidades do cliente. Agora, dá para uma empresa comercial, ou enfim, uma empresa que trabalha com vendas, uma indústria, né, porque a indústria também lida com vendas, de uma certa forma, direto ou indiretamente, dá para esquecer pessoas e só focar no produto ou não? Vai um pouco até antagônico ao que a gente está falando até agora, mas dá para esquecer pessoas ou não? Não, eu acho que aí acaba tendo dois viés, né? Primeiro, um gestor ele não precisa especificamente saber sobre produtos. Ele pode ser um gestor operacional, onde ele tem conhecimento de toda a operação, de logística, financeira, fiscal, né? E ele agir nessa área. Porém, ele vai ter que ter a expertise de, dentro da equipe dele, ele achar alguém que tem o viés mais comercial, né? E então logo essa pessoa pode exercer um cargo de liderança ou não, mas ele vai ter que ter essa pessoa como braço direito. A pessoa vai ter que auxiliá-lo nessa questão. Por outro lado, ele pode sim ter o conhecimento do produto, né? Até porque aí a coisa se inverte, ele passa a ser um ponto de apoio para a sua equipe, né? Quando a sua equipe tiver alguma dificuldade, alguma dúvida sobre o produto, vai recorrer a ele, ok? Então eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso, né? Não necessariamente precisa ter o conhecimento sobre o produto ou mesmo sobre a operação da loja, mas ele vai ter que procurar dentro da equipe dele pessoas que façam essa função. Muito bom, muito bom. Excelente. RH, empresa e gestão, ao meu entendimento, como recursos humanos, tem que trabalhar juntos. Isso tem que acontecer. E eu compreendo aqui, eu estou falando agora um ponto de vista meu, em minha opinião, às vezes existem muitas barreiras, né? E lógico que não dá para generalizar, já pega muitos lugares que funcionam, há outros lugares que às vezes travam isso, dificultam isso daí, engessam
áreas para que, às vezes nem propositalmente, às vezes propositalmente sim, mas que dificultam o trabalho de pessoas. E acho que muito se sobressai quando você tenta fazer, por mais difícil que seja, com o mínimo que você tem, você vai atrás, busca e consegue fazer. Ainda que você não tenha esse respaldo 100%, o profissional de gestão tem que fazer. O RH, você, no caso, por exemplo, que está liderando a equipe, e aí vai a mesma coisa para os vendedores. Então, eu entendo que, assim, essa inspiração que você passa, e eu sei que faz muito bem, eu, como recursos humanos, procuro fazer essa motivação e inspiração também. Quando o funcionário capta isso de uma maneira legal, quando ele entende que isso é bacana e que isso é importante para ele, esse resultado vem também, ou você vê que de pessoa para pessoa vai ter que se trabalhar diariamente? Como é que você enxerga isso no teu cotidiano profissional? Bom, primeiro assim, o que eu percebo, o grande problema nas empresas hoje, de forma geral, é a comunicação, ou a falta de comunicação, melhor dizendo, ok? Mas em algumas empresas onde a estrutura é um conjunto de lojas, né? E aí eu trago para o segmento onde eu trabalho, um conjunto de lojas, e a gente tem departamentos, o escritório departamentalizado ali, a gente tem RH, financeiro, fiscal, e assim vai. Essa é a dificuldade, porque quem trabalha no escritório muitas vezes esquece a principal atividade da empresa, que é vendas, né? Então, logo, parece que é o contrário, né? A loja muitas vezes tem que trabalhar em prol do escritório, tem que facilitar a vida do escritório. E não, é o contrário. As pessoas que trabalham fiscal, financeiro, RH, marketing, entre outras áreas que podem se dividir um escritório, elas trabalham em prol da loja, elas é quem devem facilitar o trabalho da loja. Então, isso eu acredito que acontece muito. As pessoas entram no escritório, entram para trabalhar na sua mesa, e elas não se importam se as lojas estão vendendo bem ou não, e se não está vendendo bem, o que eu posso fazer dentro da minha área, o que eu posso fazer para melhorar, para facilitar a vida daquelas pessoas que estão trabalhando na loja. O colaborador em si, muitas vezes ele percebe essa desorganização, ok? Sim. Então, às vezes a loja dele, ele tem uma loja organizada, ele tem um bom gestor, mas ele percebe quando ele faz uma solicitação de um benefício, o benefício não chega, ou demora para chegar, ou tem algum entrave, a informação era A, quando volta B. Então, o colaborador, sim, ele percebe esse tipo de situação. Isso pode atrapalhar, sim. É uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Volto a dizer que não dá para generalizar o mercado, mas é uma realidade. Assim, nós fizemos uma live anterior sobre comunicação, falamos um pouco desse aspecto, que é uma pauta que dá para falar o dia inteiro também. E, Andrade, é uma realidade. Assim, essa falta, essa dificuldade de comunicação, ela precisa ocorrer. Se há ruídos nela, para o processo, faz com que alguma coisa não aconteça da forma que deveria acontecer. E aí procura-se culpados em vez de tentar resolver a comunicação. É uma realidade. Infelizmente, é uma realidade de mercado. Deve mudar sim. Porque se essa comunicação não melhorar, muitas empresas aí estão fadadas a viver um tempo e depois, né, se desestruturarem, ou sei lá, a empresa tem uma marca, uma condição ainda de mercado, consequentemente ela acaba não suportando algumas coisas, vai ter turnover, vai ter um monte de outros poréns. Perfeito a sua colocação, eu acho que isso é muito necessário. A comunicação ela é determinante quando se fala disso, e o RH tem esse papel de tentar ajudar, tentar preparar, tentar orientar, e os departamentos de executarem, e ter essa relação própria, né? Principalmente no teu cenário, que a loja precisa estar abastecida dessas pessoas. E eu posso falar para você que isso vale para o cliente externo também, né? Para o cliente de fora que está ali, ou não? Vai ser sempre uma parte de dentro também? Chega nele. Primeiro porque assim, o RH ele consegue conhecer, né, as pessoas que estão dentro da empresa, mas também tem uma expertise através das técnicas de análise de mercado, acaba tendo uma expertise do perfil do cliente, né? E pode haver sim uma comunicação do RH com o marketing, por exemplo, né, para poder criar campanhas para atingir aquele cliente final, entende? Mas principalmente, isso são coisas secundárias, que eu particularmente considero secundárias, mas no principal, uma equipe que não está motivada, uma equipe que não está alinhada
com certeza isso vai refletir no cliente final. Perfeito, muito bom. Como é que você vê a importância dos treinamentos, Andrade? Eu sei que eu sou suspeito para falar, porque é minha seara de trabalho e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acho que por mais... Acho não, desculpe, tenho certeza. E por mais que eu transmita 50 palavras e 2 sejam captadas, já foi positivo, porque essas pessoas vão refletir sobre essas 2 palavras. E sei que você vê isso como importante também. A gente procurava sempre trabalhar muito nesse conjunto, de trazer para próximo, de treinar. Mas compartilhe com quem está nos assistindo, com quem vai ver a live depois, um pouco disso. Como que você vê a importância do treinamento nessa relação gestão de vendas com recursos humanos? Fundamental. Os treinamentos ele acabam tendo várias frentes, né? Desde reciclar, né? Fazer uma reciclagem com o colaborador, relembrar talvez conceitos que o dia a dia já tirou um pouco daquele colaborador, então fazer um treinamento recicla, traz novamente aquela filosofia de trabalho, né? Assim como a orientação para aqueles que não receberam aquele determinado treinamento, né? A grande questão é, novamente, fazer o treinamento que aquela equipe esteja habilitada ou habituada, né, a receber. Então, muitas vezes, o treinamento ele é muito técnico e ele pode ser um pouco maçante, a equipe não absorve, né? Às vezes tem que ter uma coisa um pouco mais prática. Às vezes as pessoas são muito inibidas, o que não é o caso de uma equipe de vendas, não deveria ser, mas as pessoas são muito inibidas e elas não participam do treinamento. Então, tão logo, quem vai ministrar o treinamento tem que ter consciência disso, né? E aí ele acaba fazendo uma coisa um pouco mais no intuito de orientação mesmo. Então, acho que existem diversos formatos de treinamentos. Resta saber qual que a equipe vai absorver melhor e utilizá-lo. Perfeito. A importância, né? O treinamento ele é onde você se aproxima, principalmente para a minha área. Onde você chega próximo da equipe, onde você consegue ouvir a equipe, perceber, às vezes, falhas que as pessoas individualmente têm e não apresentam no cotidiano, mas que aquilo é um tabu, é um problema. E aí a gente consegue melhorar, dar dicas ou até levar para a gestão poder trabalhar isso no cotidiano. Como eu falei, eu sou suspeito a falar disso, mas recomendo a todos que estão nos assistindo, façam treinamentos. Não tenham receio em investir em treinamento. Preparem os seus gestores para ajudar a treinar também. Há muitos gestores, às vezes, qualificados, que a empresa ingessa e não deixa dar continuidade, porque o gestor tem conteúdo para treinar também. Sabe, às vezes, o cotidiano, né, Andrade? Consegue oferecer uma palavra ampla para poder treinar e fazer treinamentos positivos também, independente de outras áreas, que também são importantes nisso. Então, para todas as empresas, permitam treinamentos, invistam em treinamentos e preparem os seus profissionais também para poder ser multiplicadores desse treinamento. Sempre há pessoas ali que às vezes tem muito conteúdo. Agora, né? Eu ia falar isso agora, assim, com toda a humildade, se é que eu posso dar uma dica para alguém que esteja nos assistindo, é isso. Chega um ponto que muitas vezes o gestor ou o líder, a pessoa que ministra os treinamentos, daqui a pouco ela já não tem mais assunto, ou falta até mesmo criatividade para poder ministrar o treinamento. Encontre alguém dentro da sua equipe que possa fazer isso por ti, né? Essa pessoa vai se sentir lisonjeada, porque ela vai estar num momento de destaque, ela vai poder treinar, ela vai poder praticar aquilo que é o treinamento que ela recebeu durante todo aquele período, né? E eu acho que acaba facilitando até para o restante da equipe absorver aquilo, porque está vindo de uma pessoa igual a ela, que exerce a mesma função que ela, né? Então eu acho que é isso. Esse foi um trabalho que nós fizemos aqui, eu acredito que o Alberto tenha acompanhado, né? Está dentro do período que trabalhou conosco, e nós fizemos isso. Chegou um momento que nós deixamos a equipe mesmo escolher quais eram os temas, né? Quais eram os tópicos que eles gostariam de falar para os demais colegas, e uma vez por semana alguém se apresentava e fazia o treinamento com os colegas. Muito bom, muito bom. Andrade, eu sei que a gente está vivendo um momento aí complicado mundialmente, que pegou todos aí e modificou muito o cenário profissional. A pandemia ela fez e faz ainda muitas vítimas profissionais no aspecto de desmontar empresas, falir empresas e fazer com que isso seja um recomeço. Pessoas precisam se reinventar para que possam se tornar profissionais ali com diversas atividades dentro do ambiente, que possam exercer funções diferentes e estar apto a sentir muito daquilo que a gente falou lá atrás, né? De vestir essa camisa para trabalhar de uma maneira
coerente com pensar como um empreendedor. Hoje, haverá, creio eu, muitas mudanças ainda até que essa vacina apareça, para que tudo isso venha se estabilizar, o consumidor volte a ir com segurança às lojas. Como é para você hoje estar enfrentando essa realidade ao lado, à frente, enfim, a todos os aspectos de liderança que você tem com a sua equipe? Como que a cabeça dessas pessoas fica para poder exercer? E aí eu entro naquilo que nós chamamos lá atrás, né, de não se tornar uma pressão no momento que já é tenso, e você fazer esse seu excelente trabalho de conversar, de dialogar, de fazer esse capital humano render para você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sua visão. Bom, primeiro é importante dizer que nós não somos insensíveis com relação à saúde pública, tá? Então, a gente está tratando aqui sobre trabalho, comércio, produtividade, mas a gente sabe da importância, né, de ficar em casa e de proteger. Eu entendo que a gente sempre está passando por mudanças, né? Tem sempre novas ferramentas de trabalho, sempre está havendo alguma coisa. Agora é um momento que a coisa aconteceu de forma abrupta, né? Forçada. De repente, tudo mudou. As lojas estão fechadas, algumas estão abertas, mas trabalhando com horário reduzido. E eu acho que, antes de mais nada, é ter calma. Ter calma. Eu sei que é difícil para o empresariado, muitas vezes, ter que recorrer a questões financeiras que não são tão comuns, né? Mas eu acho que também é um momento para se reinventar. Então, quem não era tão forte, quem não sabia trabalhar tão bem com a parte de web, de e-commerce, né? Hoje já está se reinventando, tendo novas ideias, e sempre foi assim, né? Foram nos momentos difíceis onde teve pessoas que se sobressaíram e tiveram ideias diferentes. E eu acho que agora é isso. A gente não sabe ainda quando terá uma vacina e se depois da vacina as pessoas ainda vão estar aptas para ir para a rua novamente, né? Para ir num comércio. A gente não sabe o que vai acontecer. Então eu acho que é isso. Primeiramente ter calma e depois tentar ser criativo e oferecer coisas diferentes para os clientes, né? E com relação à equipe também, passar essa calma, essa tranquilidade para a equipe, né? Porque a equipe ela fica muito mais afoita do que os gestores, porque muitas vezes tem informações que não chegam até eles, né? Então também ter essa calma com a nossa equipe. E a gente volta a bater na tecla da comunicação, né? Ser assertiva, de chegar de uma maneira coerente. Muito bom. Exatamente. Bom, conversas boas fluem, né? E como eu falei, o tema gera muita coisa legal. E a gente já está aí nos 37 minutos de live. A gente vamos ter que finalizar, né? No Instagram tem o tempo dele aqui. E muito legal, Andrade. Quero ver se quer fazer essas considerações finais. Quer falar alguma coisa? Quer divulgar o seu trabalho? Fique à vontade. Para todos que estão nos assistindo, além de um excelente gestor, o Andrade é músico e toca muito bem. Pode divulgar. Aproveita o espaço, divulga o seu trabalho aqui. Agora tu não falou muita verdade, viu? Eu engano um pouco como músico. Bom, não é verdade. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que puderam acompanhar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Passou muito rápido, espero que a gente possa ter uma segunda chamada e conversar um pouco mais. E é isso. Valeu, muito obrigado. Bom, legal. Eu que agradeço a tua disponibilidade, Andrade. E foi muito bom, como sempre, legal te rever. Espero que a gente possa se rever pessoalmente assim que toda essa pandemia passar. E de comer um churrasco aí no Rio Grande do Sul, esse estado maravilhoso. E, cara, muito obrigado. Obrigado a todos que puderam se disponibilizar e assistir conosco. Para quem não conseguiu, conseguiu ver inteiro também, a gente vai deixar gravado isso, tá? Tanto no Facebook quanto no Instagram e no LinkedIn também. Canal do YouTube Beto Camp vai estar disponível para assistir. E, Andrade, vamos marcar e fazer novamente, assim que você tiver disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é complexa. E, por favor, vamos falar mais, tem bastante pauta e eu gosto muito de conversar com você. Você tem muito conteúdo a agregar. Valeu, forte abraço, viu? Muito obrigado. Para você. Grande abraço, obrigado a todos que nos assistiram. Uma boa noite.